100%, assim que o paciente é intubado, e vai sendo reduzido, passando de controlado a assistido, e assim sendo retirada à medida que o paciente melhora. Já dei o link, já sim, pronto. Então, assim, a gente falou da importância da oxigenoterapia, né, que começa desde o catéter nasal, que passa para a máscara de Venturi, a máscara com reservatório a 100%, e se não resolver, né, a gente olhando a oximetria do paciente em locais que tem a gasometria arterial, a coleta de sangue que vai para o gasômetro e mede quanto é que está o PO2 e o PCO2 do paciente, avaliar se o paciente precisa ser intubado ou não, mas nos hospitais de pequeno porte, como é o caso do nosso, né? Tanto pelo desconforto respiratório, como pela medida da saturação, que é o SPO2 que eu falei para vocês, né? Dá para a gente saber se o paciente tem ou não necessidade de uma intubação, que foi o que a gente viu na aula passada, né? E aí, a gente não tinha, mas agora nós temos 2 ou 3 aparelhos de ventilação mecânica, né? Se eu não estou enganada, pode ser até mais, que a gente passou pouco tempo. Mas graças a Deus é um ganho, né? Que aí não precisa entubar o paciente para esperar, ficar ambuzando, para esperar que o SAMU seja, né, conectado ao ventilador da USA, né, que é assim que se chama a ambulância de suporte avançado do SAMU, né? Tem a unidade de suporte básico, que é a que vocês têm em Acopiara, tá certo? A Tiffany não vai participar, tá certo, tá justificado, viu, Maria Eduarda? Então, que é necessário para te retirar o paciente de parada. Se for um momento de pandemia, eu acredito que nas anteriores, vocês teriam também conhecido, né? Ou pelo menos aí de Acopiara, mas por conta da pandemia, todo mundo está na mesma situação do país, certo? Então, assim, eu escolhi esse assunto para a gente fechar aí a intubação, a oxigenoterapia, que é a aspiração traqueal, que a gente viu que tanto na intubação ou quando o paciente chega muito desconfortável no hospital, né? Se ele paciente é secretivo, com muita secreção, é preciso ter uma aspiração desse paciente, né? Quem é que é responsável pela aspiração? A aspiração ela é de competência do enfermeiro, mas os fisioterapeutas já fazem, né? Os médicos também podem fazer, e tem muitos vídeos mostrando que eles, em muitos hospitais, os de pacientes mais graves compete somente ao enfermeiro, mas tem hospitais em casos mais leves, que os técnicos estão agindo em relação a isso, tem. Além de tudo, mesmo que você não faça, você vai participar do processo, que é um processo que requer auxílio, tá entendendo? Então, a gente precisa saber, às vezes, até numa emergência, numa parada, pode acontecer da necessidade de intubar, por várias situações, não só por conta do desconforto respiratório, mas de repente sofreu um acidente, está com hemorragia, tem muita secreção, e aí vai intubar e precisa aspirar. E aí envolve toda a equipe. E quando vocês se depararem com a emergência, vocês vão ver como mobiliza a equipe inteira dentro de uma emergência, entendeu? Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico e não deixa de ser uma situação de estresse. Então, por ser uma situação, às vezes, de estresse, numa emergência, a gente tem que saber tudo, né? Como checar nosso material e saber que tudo está funcionante. Lembra que na aula de intubação eu falei que é de nossa obrigação checar o carrinho de parada, assim como checar as lâminas do laringoscópio, os cabos, desde as pilhas até o foco, se está funcionando, tudo é de responsabilidade da enfermagem, assim como as medicações, do mesmo jeito, na aspiração traqueal, certo? Nós vamos precisar checar
o aspirador assim que a gente chega no plantão. Nós não sabemos em que horas a gente vai precisar do aspirador. Pode ser que a gente não precise de nenhum material de intubação e pode ser que a gente não precise de nenhum material de aspiração traqueal naquele plantão, mas pode ser que você precise e que você precise por mais de uma vez, porque a gente não sabe quando as emergências vão acontecer. Então, em se falando novamente em pandemia, esse é um assunto também que ele é muito relevante nesse momento. Por quê? Se o paciente evolui com insuficiência respiratória, né, com desconforto respiratório, ele também provavelmente é um paciente que tem uma tendência ou não, né, a precisar de uma aspiração traqueal. Então, vamos lá. Qual é a finalidade da nossa técnica, né? Só a Laurinha voltar aí. Então, qual é a finalidade da nossa técnica? Manter as vias aéreas pérvias, né? Livres, desobstruídas, livres de secreções, permeáveis, tá bom? Remoção de secreção brônquica, oferecer uma ventilação e uma oxigenação adequada, tá? E melhorar os valores gasométricos e SpO2, tá bom? Então, como eu falei, nós não temos a gasometria arterial, mas pode ser que seja colhida e mandada para um laboratório. Nós temos como medir a SpO2, que é a oximetria? Temos, e vamos fazer isso em todos os pacientes. E é bom porque é uma medida importante dos sinais vitais, tá ok? Então, assim, eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito desse aparelho, tá? De medir. Assim como eu verifico a pressão, a temperatura, eu acho de suma importância você conhecer o seu paciente e saber como é que está, além de olhar a frequência respiratória, ver como é que está essa saturação, certo? Então, assim, qual é o material necessário para intubação ou para aspiração? De repente, você está até fornecendo o oxigênio que aquele paciente precisa, tá ok? Mas se tiver com as vias aéreas obstruídas por secreção, certo? Você não vai conseguir oferecer aquele oxigênio que você está mandando na quantidade correta, porque ali tem secreções que estão obstruindo a passagem. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Esse é o sentido de aspirar as vias aéreas, desobstruir, certo? E facilitar a respiração do paciente. Então, eu preciso de luvas de procedimento e de luva estéreo. É um procedimento estéreo, tia? Sim, é estéreo. A partir do momento que o paciente está em ventilação mecânica e a partir do momento que o paciente está traqueostomizado, certo? E se não estiver traqueostomizado, mesmo assim, você vai utilizar uma luva de procedimento e uma luva estéreo, certo? Um estetoscópio, que é para ausculta, um ambu, que ele chama aqui, que é a bolsa válvula máscara, que a gente trata pela marca, tá certo? Que é ambu, conectado, como eu falei anteriormente, ao látex e ao cilindro de oxigênio, porque se você abusar sem ligar lá o manômetro do oxigênio e sem estar ofertando oxigênio, você não está fazendo nada, né? Gases, por quê? Porque quando você aspira, que você retira a sondinha, provavelmente vai vir secreção ali, aí você vai limpar com a gase. Ele diz aqui, vácuo na rede ou aspirador portátil. Eu vou mostrar lá no laboratório para vocês o aparelho que a gente utiliza no hospital. Pode passar, Laurinha. A gente não usa o portátil. O portátil é mais utilizado em home care, certo? Então, seringa de 10 e de 20 ml, com soro fisiológico ou água destilada. Essa seringa aqui, meninos, é para fluidificar, é naquela parte que eu falei para vocês. Por exemplo, o paciente está entubado, aí você introduz a sondinha não está aspirando nada, e você vê que ali tem uma obstrução, certo? Então, se tem uma obstrução ali dentro do tubo e você não está aspirando e você está vendo que o ventilador está alarmando e o paciente não está com uma boa saturação, provavelmente ali tem uma rolha, tá? O que é uma rolha? A tia falou na aula passada.
é uma secreção espessa que não está fluida e não está saindo com a sonda. Então, você vai colocar uma quantidade pequena, vamos dizer 2 ml de soro fisiológico, ambusar 5 vezes o tubo conectado ao procedimento ao paciente, como todo eu nunca tinha ouvido falar em SPO2. Mas, Laurinha, agora ficou bem claro para vocês, né? O que é o SPO2? Ficou claro? Sim, né? Bom. E aí a gente vai fazer na prática também. Vamos pegar o aparelhinho e colocar no dedo de cada um de vocês para ver quanto é que está medindo, né? Então, vamos lá. Explicar o procedimento ao paciente e tranquilizá-lo durante todo o procedimento. Todo POP, né, a gente tem isso, né? Que é de suma importância, mesmo que ele esteja inconsciente para a gente, desacordado, a gente tem que conversar com ele e dizer o que vai fazer. Lavar as mãos, colocar o paciente em posição central, né? Quase central, né? Se for tolerável, interromper a dieta. Se o paciente estiver tomando a dieta, essa dieta tem que ser interrompida, né, meninas? Para não provocar o que é o engasgo. Realizar a ausculta pulmonar bilateral, calçar as luvas de procedimento, né? E aí, quando eu calço as minhas luvas de procedimento, posteriormente eu vou calçar a estéreo. Então, eu começo a preparar o meu material. Preparo e testo o AMBU, né? Tenho que conectar o AMBU ao látex e o látex ao cilindro de oxigênio. Vão visualizando aí com as imagens, como eu mostrei na aula passada, como se vocês estivessem vendo. Ligo o manômetro, né? Realmente se está oxigenando. Prepara o látex para aspiração, tá, meninos? O aspirador, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Ele tem um suporte, tá? Ele tem um aparelhinho. Nesse aparelhinho a gente vai conectar um látex, né? Nesse aparelhinho também é conectado outros látex a 2 tubos de drenagem, certo? Que ficam embaixo dele, tá? E a gente vai ligar o aspirador. Tem uns que a gente liga e tem outros que a gente pisa. Ele é ligado na tomada, é como se fosse um pedalzinho que eu ia falar, mas é como se fosse controlando com o pé. E outros não, você já liga direto. Independente do que seja, quando você ligar o látex ao aparelho, certo? Mesmo que seja direto ou não, você vai dobrar o látex, tá? E conectar a ponta a sonda a esse látex. A sonda protegida dentro do invólucro, que é para não contaminar. Quando você dobra esse látex, né, que é clampear o látex, você não está deixando que ofereça aquela pressão que vem do aspirador ainda para o paciente. Então, por isso que ele diz, preparar o látex para aspiração, conectando a sonda de aspiração de forma asséptica, sem contaminá-la. Então, vai estar dentro de uma embalagem estéril, você só retira a partezinha da conexão, o restante fica todo dentro da embalagem plástica, tá? Estéril. Liga o vácuo antes de iniciar a aspiração, respeitando o limite máximo de pressão. Vamos dizer que ele está gaspeando. Gaspeando, o que é isso, tia? Você está vendo que o paciente está assim, né? Assim, não tem muito mais o que fazer. Então tem que ter cuidado e conversar com o médico, porque é um procedimento invasivo por causa desse desconforto respiratório. E de repente, se não for tão necessário, você pode evoluir aí para provocar uma aceleração nesse processo, certo? Aí o que mais? Ter cuidado para não provocar o hipoxemia, que é a redução do oxigênio, durante a aspiração, né? Por isso pode dar uma quantidade elevada, não pode estar com dieta para não broncoaspirar. E também essa quantidade de soro que é colocado no toalete branco, certo? Traumatismo de mucosa traqueal e infecções, tá, gente? Por isso que tem que ser estéril. Ok? Pronto. Laurinha, pode parar.
Eu sei que eu só falei, né? Eu não tive como mostrar para vocês, assim, ó, gente, que é o aspirador, ele funciona dessa forma lá no laboratório, mas nós ainda teremos essa oportunidade, certo? Mas da teoria, ficou alguma coisa para vocês? Me digam aí. Sim. Maria Clara, ficou, né? Andressa, Maris, ficou, né? Ficou. Eu sempre fiquei na dúvida. É Damaris? Não, ou é Damaris? É Damaris, né? Damaris. Damaris, né? Fiquei nessa dúvida. Foi desculpa, agora já não erra mais, tá? Por isso que na mesma hora eu perguntei. E como a gente não estava em sala de aula, às vezes eu vou chamando. Se algum dia eu pronunciar alguém incorreto, vocês podem corrigir, viu? Porque na sala de aula a gente aprende rapidinho. Tá ótimo. Pois vamos lá. Então, ficou, né, Damaris? Ficou alguma coisa desse conteúdo, não é assim? Que bom, então. Então, Laurinha, tem como você passar a videoaula? Aí quando eu te pedi para ir passando, é porque não é interessante para a gente. Na verdade, eu não achei muito interessante, meninos, porque não é o nosso aparelho. Mas nós vamos pelo menos ver, assim, mais ou menos como é. Bom? Rapidinho. Pronto, Laurinha, pode passar. Tá bom. Meninos, vocês têm alguma dúvida? Andressa, Fernanda, Damaris. Tem alguma dúvida? Assim, ficou alguma dúvida para vocês, assim, de alguma palavra que eu utilizei, Damaris? Oi. Pode colocar, Flor. Ficou não, né? Tá ótimo. Tá ótimo, então. E a gente vai aprender mesmo na prática, viu? Pode passar, Laura. Laura, tu consegue me ouvir, né? Para pedir para você passar para adiantar? Porque assim, tem muita coisa que não... O link da chamada, Lucas, vou mandar, viu? Por nada. Oi, Flor. Se pode passar, pode. Peraí, tia, um minutinho. Tá. É só mesmo, meninos, para vocês colocar a máscara. Isso que nós já estamos vendo. Tá bom. Pode, né? Pode. Tá dando pra vocês ouvirem? Vai passando, tá? Materiais necessários. Pronto, pode deixar. Coloque a máscara cirúrgica. Os óculos de proteção. Abra o frasco de aspiração. Vocês conseguem me ouvir? Sim. É porque ela está usando um portátil. Nós não vamos usar o portátil. Mas é como se o que ela tivesse aí é o tubo de drenagem. Só que nós utilizamos 2 de vidro. Pode continuar, Laurinha. Pode passando. Travou, foi?
Laura? Laurinha, travou? Acho que deve ter travado, né, para ela. É a internet dela. É. Laurinha, se não der certo, não tem problema. Ela saiu, meninos? Acho que saiu, né? Ela vai entrar novamente. Pronto, meninos. Então, assim, eu acho que talvez nem dê certo. E era só mesmo para mostrar conectando o látex, a sonda de aspiração, o que é interessante nesse vídeo dela para a gente, sabe? Porque, como eu falei para vocês, eu procurei bastante, mas eu não encontrei nenhum que se adequasse para a gente. Era só mesmo para mostrar ela conectando a sonda ao látex e aspirando nariz e boca. Era só isso, certo? Então, é tudo que a gente já conversou. Não, Laurinha, não tem problema. Você acha que dá para mostrar? Se ficar muito pesado, a gente para. Laurinha? Dá sim. Pronto, pois passa lá para o final, que só interessa para a gente mesmo quase o final, certo? Que é a parte que ela vai aspirar o nariz e a boca. Só vai interessar mais para a gente essa parte mesmo, porque ela está usando um portátil, que é o que a gente não vai utilizar, tá, meninos? Isso. Pode. Pronto. Ó, vejam aqui. Eu vou até explicar isso para vocês. Ela conectou esse látex. Viram a imagem? Ela conectou. Laurinha, aparece a imagem. Olha aí a imagem, Laurinha. Parou? Pronto, pode parar. Deixa parar. Pronto, tá ótimo assim. Perfeito. Ó, meninos, o que é que eu quero que vocês vejam? Tá aqui o látex na mão dela, tá certo? Ó, ela tá com a luva de procedimento, certo? É só para mostrar para vocês, como se estivesse com o nosso boneco lá. Ela conectou a sonda de forma estéreo, a ponta do látex, que é essa ponta verdinha da sonda conectada a essa parte branca. Essa luva que ela está aqui por cima, a nossa luva estéreo é a luva hospitalar. E agora, com a pontinha da sonda, ela vai aspirar o nariz e depois boca. Ficou claro para vocês? No caso desse paciente aqui, como tem um traqueóstomo, ela vai aspirar primeiro o traqueóstomo, depois o nariz, depois a boca. Ok? Deu para me ouvir? Deu para me ouvir o que eu estou falando? Laurinha, pode tirar, tira aí essa imagem. Coloque só na outra apresentação, que eu vou explicar, fica melhor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, Reginaldo. Vocês observaram que ali, tinha uma parte da ponta verde da sonda conectada. Estão ouvindo? Conectada ao látex. E que ela estava segurando com a mão dominante a sonda. Não foi isso? Foi isso, Reginaldo? Deu para entender? Deu sim. Ficou mais claro com o Pronto. vídeo. Ficou mais claro. Não dá para passar o vídeo e também o vídeo dela não vai nos atender da forma que eu quero, certo? Por isso que eu pedi para ela parar. Era só para demonstrar a imagem para vocês mesmo. O que ela vai fazer ali? Ela vai aspirar o traqueóstomo, que ela não vai fazer isso. Eu estou só dizendo assim como se fosse a gente. Ela vai aspirar primeiro o traqueóstomo e depois nariz e boca, ok? Então é isso.
Se tiver dado para entender, perfeito. Não, Laurinha, não precisa mandar, porque eu não, assim, era só para demonstrar mais a imagem, para ficar mais visual. Mas eu quero fazer isso com vocês, com a nossa técnica, tá bom? Lá no laboratório mesmo, tá certo? Beleza, sim? Ficou claro para todo mundo? Pronto, tá ótimo, então. Fabrício entendeu? Damares, Laurinha, outra Laura. Entendi, sim. Pronto, tá perfeito. Então, pronto. Concluímos essa parte da oxigenoterapia, que agora nós só vamos ver na prática, tá certo? Então, aí eu aproveitei, porque é curtinho, para a gente tratar desse assunto aqui, que vocês fazem praticamente sozinhos e não tem mistério nenhum, que é a lavagem intestinal, que é o que a gente chama de clisté evacuativo. Esse procedimento é um procedimento muito simples, tá, meninos? Por isso que eu vou aproveitar o restinho da aula para ele, tá certo? Então, assim, vocês já ouviram falar, né, que às vezes o paciente está com obstrução intestinal e chega lá no hospital para fazer uma lavagem, não é isso? Isso não é comum para todo mundo? Diferente da aspiração, isso aqui é comum, não é assim? Mas é um assunto que é importante para a gente porque vocês fazem muito. E sempre que a gente chega lá no hospital, todas as vezes que tem, eles dizem, meninos, tem um clisté, vocês querem fazer? Aí nós queremos. Certo? Sempre fica para vocês esses procedimentos, tá bom? Então, assim, qual é a finalidade da técnica? É um procedimento realizado por enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. Vocês fazem praticamente sozinhos, tá? A tia só vai mudar de assunto aqui, porque realmente é muito simples e dá para ser dado nesse tempinho. Tá? Então, qual é a finalidade dessa técnica? Lavagem intestinal, que é a mesma que a gente chama de clisté evacuativo, certo? Facilitar a remoção de conteúdo fecal da ampola retal e cólon descendente. Pode baixar, Laurinha. Certo? Preparo e realização de procedimentos diagnósticos, também cirúrgicos, né? Preparo de pacientes para a cirurgia pode ser feito. Qual é o material que a gente tem sempre que preparar? Gente, não tem mistério nenhum. É uma bandeja, tá? Pode ir baixando. E a gente costuma usar xilocaína só para lubrificar mesmo, tá? Para ser mais fácil. Luva de procedimento, máscara, né? Uma sonda retal, um enema glicerinado, claro. No hospital já tem aquele que vem pronto, que é a glicerina a 12%, tá? Que quando chegar lá eu vou mostrar para vocês, que vem com a sondinha azul. A gente retira o invólucro do tubo da glicerina a 12%, conecta a sonda e o material é esse, né? A gente leva gás para uma necessidade, o anestésico gel hidrossolúvel, né? Que é a xilocaína. E ele fala que em comadre, mas a gente nem leva a comadre, né? A gente protege com biombo. Se não tiver um biombo, a gente reserva. Porque na época, como não era uma época de pandemia, a gente memorizar uma bandeja, porque tudo eu levo em bandeja, luva de procedimento, é procedimento contaminado, glicerina 12%, a sondinha retal que já vem junto com ela, a gase, né, e o lubrificante hidrossolúvel, né, certo? Aí ele fala de duas formas. A que a gente costuma fazer mais é essa forma da glicerina 12%, que eu vou introduzir a sondinha no reto. Mas ele fala nesse suporte de soro, porque de repente o médico pode prescrever com o gotejamento, né, aí depende da prescrição. Geralmente lá no hospital é usado mais a forma mais simples, mas também depende da gravidade do paciente. Ele fala uma toalha de banho também. Quando está disponível, a gente leva, claro, porque o paciente ele acaba se sujando e ele tem que tomar um banho, né? A gente pede para ele tirar toda a roupa para não sujar, certo, meninos? Ter esses cuidados, tá bom? E deixar o paciente com a maior privacidade possível. Se eles permitirem, a gente entra com mais de um aluno, mas se eles não permitirem, a gente entra só com um, porque gera um certo desconforto, né? Então pode baixar, Laurinha. Não estou assistindo aula. Procedimento, né? Ele
vai falar aqui primeiro desse do gotejamento, que é menos utilizado por nós. Mas só para efeito de conhecimento, vamos lá. Conferir a prescrição médica, é de acordo com quem prescreve, higienizar as mãos, separar o frasco do enema, né, com a solução e o catéter retal apropriado, já está pronto, certo? O material e a sondinha. Calçar as luvas de procedimento e colocar a máscara, explicar o procedimento ao paciente, claro. Isolar o leito com biombo, ou então no quarto que não tenha enfermaria, que não tenha ninguém. Forrar o leito com lençol, claro. Colocar o paciente em posição de cílios, né? Vocês sabem qual é, decúbito lateral esquerdo. Com o membro inferior esquerdo estendido e o membro inferior direito fletido. A gente vai fazer a posição quando estiver lá na prática, tá certo? Decúbito lateral esquerdo, posição de cílios, a perna esquerda estendida e a direita flexionada, tá? Então, cobrir o paciente com a toalha de banho, expondo apenas a área retal, visualizando claramente o ânus e administrar o enema. No caso do clisté, se ele for prescrever pelo corongotejamento, aí a gente vai adaptar o equipo de soro, a solução que o médico prescreveu. Deixa só a Laurinha voltar aí. Pronto. Só aumentar um pouquinho a letra, Laurinha. Tá certo? Tá ótimo. Pronto. Adaptar o equipo de soro ao frasco de solução a ser utilizada, né? Preencher a cânula de gotejamento e retirar o ar, isso a gente já sabe, em tudo que a gente for fazer. Pendurar o frasco da solução no suporte de soro, perfeito. E fazer com o gotejamento de acordo com a prescrição médica, tá certo? É aí mesmo, certo? Lubrificar a sonda retal, né? Conectar o equipo da solução à sonda retal, preenchendo com a solução fixar o equipo. Aqui ele está só explicando que é para retirar o ar de todos os inputs, só isso. Lubrificar a sonda, gentilmente separar as nádegas e localizar o ânus. Instalar o paciente, né, naquela posição e relaxar, respirando vagarosamente pela boca, para que o paciente não fique tão ansioso. Introduzir suavemente a sonda retal, apontando a extremidade na direção do umbigo. Instalar gradualmente a solução e interromper a administração por um breve período, caso ocorra espaço, certo? Pinçar o equipo depois que toda a solução for esfriada. Aqui ele está só explicando que a sondinha vai estar conectada ao equipo, que vai estar conectada a uma solução que você retira todo o ar, lubrifica a ponta e introduz no ânus do paciente com gotejamento prescrito pelo médico. Geralmente é esse que a gente faz? Não, mas a gente sabe que existe esse. Então, qual que a gente faz, tia? Esse, certo? Flat enema. Conecta o adaptador flexível, a sonda, né, ao frasco do enema, que é a glicerina 12%, gente, não tem mistério nenhum, certo? Gentilmente, faz todo o mesmo procedimento. Para o paciente ficar na posição de cinza, com a perna estendida, a outra flexionada, visualiza bem, né? E aí, vai instruir o paciente a relaxar, né? Depois, inserir a extremidade da sonda delicadamente no reto, com respiração, respeitando o limite máximo de pressão. Proporcionar hiperoxigenação ao paciente conectado ao ventilador mecânico. O que é isso? Vamos dizer que ele já estava bem melhor, a FO2 do ventilador mecânico estava em 50%, mas como você vai aspirar, você vai elevar lá para 100%. Você vai lá, manual, não é mecânico, você bota para 100%, para quando terminar a aspiração, você ir baixando aos poucos. Pode baixar, Laurinha. Para o paciente em ventilação espontânea, com tubo endotraqueal, a hiperoxigenação e hiperventilação também devem ser realizadas aumentando o fluxo de oxigênio e orientando o paciente a realizar a inspiração profunda antes do procedimento. Vamos dizer que ele estava num suporte de oxigênio, tipo num cilindro. Se você estava ofertando, vamos dizer, 6 litros, você vai ofertar o máximo, tá entendendo? Para
hiperoxigenar ele, tá entendendo? Vai lá no 10 ou no 15. A grosso modo falando para que vocês entendam, o manômetro, tá certo? Que eu estou falando, sobe a quantidade de oxigênio que está sendo ofertado, certo? Calçar a luva estéreo adequadamente, certo? Determinar a mão dominante para manusear a sonda. Então, no meu caso, é a direita. Se a minha mão direita é a mão dominante e eu vou pegar a sonda e tirar do invólucro com ela, ela será utilizada somente para isso, para que eu não contamine essa sonda. E com a mão não dominante, eu vou pegar o látex, né, para eu ter aquele apoio dos dois, tá certo? Das duas mãos, e para que eu possa introduzir a sonda na narina e fazer movimentos circulares, com a mão não dominante, que é a esquerda, eu vou dobrar o látex para introduzir essa sonda, porque eu só posso abrir essa pressão que vem para aspiração quando a sonda já estiver dentro do nariz, na localização que eu quero para realizar movimentos rápidos e circulares, ok? Só para ter uma noção. Determinar a mão dominante, falei, retirar a sonda do invólucro com a ajuda da mão não dominante, lembrando de tocá-la somente com a mão dominante para manusear a estéreo. Vamos dizer que era no ventilador mecânico, desconectar o tubo ou o traqueóstomo do ventilador. E aí eu não posso contaminar, né? Com a mão não dominante eu desconecto e com a mão dominante eu introduzo a sonda. Prestem, fiquem só atentos a esse passo a passo aí. Introduzir a sonda com o látex do vácuo pinçado, foi o que eu falei para vocês, dobrado, clampeado, né? Usando para isso a mão não dominante, para não contaminar a sonda, que é que está com a mão estéril. Atenção, a sonda deve ser introduzida até poucos centímetros da carina. No caso do tubo, é até o paciente apresentar reação. Se ele tiver reflexo de tosse, você já vai retirar, certo? Um pouquinho. É aproximadamente 1/3 da sonda, no caso do traqueóstomo. Realizar a aspiração retirando a sonda com movimentos circulares, tomando cuidado de não ultrapassar 15 segundos. Então, eu fico contando ali. Opa, não posso ultrapassar isso porque eu vou provocar hipóxia no paciente. Conectar novamente o tubo, o traqueóstomo, ao ventilador, a cada 15 segundos. Então, por isso que eu falei para vocês que é um procedimento que a gente faz e para, certo? Conectar novamente, né, o tubo. Então, observar a SpO2, que Laurinha disse que nunca tinha escutado falar, mas agora vocês já sabem o que é, do paciente para iniciar um novo ciclo de aspiração. Por quê? Porque com o aparelhinho no dedo, com a saturação do paciente, opa, a saturação tá boa, então posso começar novamente. Opa, a saturação tá ruim, parei, certo? Mantendo a técnica asséptica do procedimento. Realizar a toalete brônquica, isso é muito utilizado, gente, em UTI, certo? Caso haja necessidade, secreção muito espessa ou presença de rolha. Então, se de repente alguém falar toalete brônquica, vocês já sabem o que é. Eu sei que a toalete brônquica é um procedimento utilizado em paciente que está entubado. Foram tentar aspirar o tubo e não deu certo, não está saindo nada, porém o paciente está com desconforto. Tem uma secreção, mas a secreção está espessa, né? A secreção está dura, não está fluindo. Então, eu vou colocar 2 ml de soro fisiológico, ambusar 5 vezes, isso tudo muito rápido, e aspirar em seguida, né? E aí eu vou retirar essa secreção, ok? Aspirar as vias aéreas superiores, depois do tubo, se for o tubo, ou depois do traqueóstomo, se for o traqueóstomo, é que a gente vai para as vias aéreas superiores. Primeiro o quê? Nariz. E depois o quê? Boca, tá? Retirar as luvas estéreis, permanecendo de luvas de procedimento. Então, terminei a aspiração, retiro minha luva estéril. Com as luvas de procedimento, o que é que eu vou fazer? Vocês vão observar no tubo do aspirador que está cheio de secreção, certo? Aí vocês vão olhar a cor, se é esverdeada, se é amarelada, se tem alguma quantidade de sangue, se tiver porque lesionou, às vezes, alguma mucosa, tá entendendo? Você vai cortar um sorinho fisiológico e vai colocar o látex dentro desse soro. Com a pressão do vácuo do aspirador, ele vai rapidamente sugar esse soro, entendeu? E aí você lava
a grosso modo assim falando, o circuito do látex, não deixando secreção dentro, tá? Protege a ponta do látex, que vai para o paciente com a gase, tá? Desliga a fonte de vácuo, que é o aspirador, recolhe o material utilizando e descarta nos depósitos adequados, o que vai para o expurgo, para a central de material de esterilização, e o que é de lixo, como é o caso da sonda, vai para lixo. Aí, no caso do paciente de ventilação mecânica, reduzir a FiO2, né, a gente colocou lá em 100%, até o valor inicial. Qual é o valor inicial? O valor que estava no paciente. Se era 30, vamos deixar em 30. Se é 40, vai ficar no que estava, sendo reduzido de 10% a cada 5 a 10 minutos e observando a saturação. Você vai baixando aos poucos, tá bom? Porque ele passou por um procedimento. Pode baixar, Laurinha. Falando parece muita coisa, mas quando a gente for fazer, vocês vão observar, ou se a gente observar alguém fazendo, que não tem nada complexo, certo, meninos? Realizar a ausculta pulmonar bilateral, geralmente é o médico que faz, né? Correlacionar os parâmetros do ventilador e a SpO2 com o quadro clínico do paciente. O que eu vou ofertar no ventilador? É o que o paciente precisa, eu não posso ofertar nem mais e nem menos, né? Quem vai me dizer isso? A saturação, novamente. E registrar o procedimento realizado, entendeu? Por exemplo, uma evolução, realizado aspiração de vias aéreas superiores, que é o que a gente vai encontrar mais. A gente não encontra muito no tubo, não. Lá no nosso hospital, a gente vai encontrar mais assim, nariz, boca. Com presença de secreção, aí você vai dizer a coloração da secreção, tá certo? Aí as observaçõezinhas, que o calibre da sonda de aspiração não deve ser superior à metade do diâmetro da cânula endotraqueal ou de traqueostomia, mas isso a gente já falou, que a gente sabe mais ou menos o que é que a gente vai usar no adulto e mais ou menos o que a gente vai usar na criança. Prevenir hipóxia, né, que é a diminuição do oxigênio, aumentando a concentração de oxigênio. A aspiração endotraqueal deve ser feita com rigor asséptico, a gente já sabe que é estéril, né? Não abusar do tempo de aspiração, a gente já falou também disso. Se o paciente tiver uma arritmia, nível de saturação ou perfusão periférica, a gente tem que monitorizar isso aí, entendeu? Que a gente vai fazer isso, claro. Se eu estou com oxímetro, ele vai me dar a saturação e a frequência cardíaca de cara, certo? Se as extremidades vão ficando cianóticas, eu já sei que não está legal, né? Então, eu tenho que parar. Usar os EPIs, né? Que é o quê que a gente deveria usar? Máscara, avental, os óculos de proteção, certo? As luvas, e aí por diante. Usar solução salina para fluidificar as secreções, que é o caso da toalete branca que a gente conversou. A pressão negativa do vácuo deve ser ajustada entre 10 e 15, mas essa pressão ela já vem para a gente, né? Testar o aspirador antes do procedimento. Liberar a pressão negativa do vácuo apenas durante a retirada da sonda, também a gente já conversou isso, a gente introduz sem o látex pinçados. Quando a gente estiver aspirando na retirada em movimentos circulares, é que a gente abre. Em pacientes intubados ou traqueostomizados, aspirar inicialmente a cânula, depois a cavidade nasal e oral, também está repetitivo. Opa, uma informação bem importante. Não aspirar a cavidade nasal do paciente na suspeita de TCE, contra uma certa resistência, certo? Porque justamente ele não está conseguindo evacuar por alguma obstrução. Aí a gente pede também que ele não tente não soltar a solução, que ele prenda, né? Comprimindo o conteúdo do frasco e solicitando ao paciente que respire profundamente quando tiver desejo de evacuar, certo? Pode baixar. Retirar a sonda retal é o adaptador ao término da infusão do líquido, pedir ao paciente que retenha o líquido o máximo possível, que ele tente secar, não deixar o líquido sair.
Ajudar o paciente a ir ao banheiro, oferecer a comadre, né? Por isso que ele falou na comadre. Geralmente a gente conduz até o banheiro, elevando a cabeceira do leito, né? Ajudar o paciente na higiene, se necessário, e deixá-lo confortável, deixar o ambiente em ordem e limpo, encaminhar todo o material permanente ao expurgo, retirar as luvas, higienizar as mãos. No caso da gente, o material que a gente vai utilizar, como eu falei para vocês lá no hospital, é essa glicerina a 12% e a sonda. As luvas, a gente vai jogar tudo isso no lixo, certo? Então, retirar as luvas e higienizar as mãos, checar o procedimento e realizar as anotações de enfermagem, anotando o aspecto da eliminação. Quais são as observações que ele fala? Se houver resistência ao introduzir a sonda, avisar a enfermeira ou médico, se vocês estiverem sozinhos e não estiverem, no caso, eu digo assim, do técnico de enfermagem, né, porque vocês fazem comigo, e não conseguirem realizar o procedimento. Observar e anotar o aspecto do retorno intestinal, devendo estar atento à presença de sangue. Alertar sobre o desconforto momentâneo durante a introdução do líquido e a importância desse permanecer, pelo menos, quando você introduz, 10 minutos na cavidade, para que seu desempenho seja efetivo. Mas muitas vezes eles não conseguem, porque os espasmos começam e ele tem a necessidade de ir logo ao banheiro, certo? Orientar o paciente que, se utilizar o vaso sanitário, o mesmo não dê a descarga até a vistoria do profissional de enfermagem, para a gente averiguar o quê? A cor, o aspecto, a consistência, o odor, né? Se tem melena, que é presença de quê, meninos? De sangue nas fezes, né? E o comprimento da inserção da sonda. Ele fala aqui um pouco, mas a gente já tem a noção, né? Como eu falei para vocês, esse kitzinho já está pronto. No adulto, de 7,5 a 10, na criança, de 5 a 7,5, e no lactente de 2,5 a 3,75. E as não conformidades quais são? Falta de material, uso de técnica incorreta, inobservância das indicações do procedimento, risco de lesão e diarreia, tá ok? Beleza? Então, assim, recapitulando, clister evacuativo, lavagem intestinal, chega muito para a gente? Demais, chega direto. Sempre que chega, eles pedem para vocês na hora, certo? Tia, tem um enema, tia, tem um clister, tem uma lavagem, os meninos querem fazer, sempre nós vamos querer, tá bom, meninos? Que a gente precisa também ajudar. Às vezes, a gente já tem feito vários, assim, muitos durante o tempo que a gente passa lá. Mas a gente também tem a nossa parte de ajudar a equipe, tá certo? Então, sempre que vocês nem querem mais, que já sabem. Mas, assim, a gente sempre vai fazer, porque é um trabalho em equipe, e a gente precisa ajudar. Então, o que é mesmo? Uma bandeja, glicerina 12%, a sonda, a xilocaína, par de luvas. Os nossos EPIs, nós já estaremos com eles. Explicar o procedimento ao paciente, mantenha a privacidade deles, posição de símens, perna esquerda estendida e a perna direita flexionada. Visualizando, introduz a xilocaína, passa a xilocaína na sonda, introduz lentamente, né, promovendo um conforto ao paciente e vai administrar a solução, sanfonando o enema. Tem mistério? Não tem. Dói, tia? Também não, entendeu? Então, assim, é um desconforto da privacidade, mas é necessário e eles entendem e permitem que vocês fiquem e que vocês façam, entendeu? Então, assim, era um conteúdo que era simples, mas que vocês fazem demais. Então, é importante a gente falar também, certo? Ficou claro? Reginaldo, nós sempre vamos querer, né? Tudo que aparecer, queremos, é nosso. É nessa linha mesmo. Eu já fiz uma cirurgia. Pois é, exatamente. É isso mesmo, porque senão, como é que aprende, né? Todo mundo tem que passar por isso. Mas não é simples? Ficou claro para vocês? Se ficou claro para vocês só falando, imagine quando vocês estiverem lá, que vocês observarem a primeira vez. Na segunda eu já deixo vocês fazerem, entendeu? Porque não tem mistério nenhum. Viu? Pronto, gente, era o nosso assunto. Tio, o que é mesmo enema? Essa lavagem, né? É a lavagem intestinal.
A lavagem, a gente chama clister evacuativo, né? Contra uma certa resistência, certo? Porque justamente ele não está conseguindo evacuar por alguma obstrução. Aí a gente pede também que ele não tente não soltar a solução, que ele prenda, né? Comprimindo o conteúdo do frasco e solicitando ao paciente que respire profundamente quando tiver desejo de evacuar, certo? Pode baixar. Retirar a sonda retal é o adaptador ao término da infusão do líquido, pedir ao paciente que retenha o líquido o máximo possível, que ele tente segurar, não deixar o líquido sair. Ajudar o paciente a ir ao banheiro, ou oferecer a comadre, né? Por isso que ele falou na comadre, geralmente a gente conduz até o banheiro, elevando a cabeceira do leito, né? Ajudar o paciente na higiene, se necessário, e deixá-lo confortável, deixar o ambiente em ordem limpo, encaminhar todo o material permanente ao expurgo, retirar as luvas, higienizar as mãos. No caso da gente, o material que a gente vai utilizar, como eu falei para vocês lá no hospital, é essa glicerina a 12% e a sonda. As luvas, a gente vai jogar tudo isso no lixo, certo? Então, retirar as luvas e higienizar as mãos, checar o procedimento e realizar as anotações de enfermagem, anotando o aspecto da eliminação. Quais são as observações que ele fala? Se houver resistência ao introduzir a sonda, avisar a enfermeira ou médico, se vocês estiverem sozinhos e não estiverem, no caso, eu digo assim, do técnico de enfermagem, né, porque vocês fazem comigo, e não conseguirem realizar o procedimento. Observar e anotar o aspecto do retorno intestinal, devendo estar atento à presença de sangue. Alertar sobre o desconforto momentâneo durante a introdução do líquido e a importância desse permanecer, pelo menos, quando você introduz, 10 minutos na cavidade, para que seu desempenho seja efetivo. Mas muitas vezes eles não conseguem, porque os espasmos começam e ele tem a necessidade de ir logo ao banheiro, certo? Orientar o paciente que, se utilizar o vaso sanitário, o mesmo não dê a descarga até a vistoria do profissional de enfermagem, para a gente averiguar o quê? A cor, o aspecto, a consistência, o odor, né? Se tem melena, que é presença de quê? Meninos, de sangue nas fezes, né? E o comprimento da inserção da sonda. Ele fala aqui um pouco, mas a gente já tem a noção, né? Como eu falei para vocês, esse kitzinho já está pronto. No adulto, de 7,5 a 10, na criança, de 5 a 7,5, e no lactente de 2,5 a 3,75. E as não conformidades quais são? Falta de material, uso de técnica incorreta, inobservância das indicações do procedimento, risco de lesão e diarreia, tá ok? Beleza? Então, assim, recapitulando, clister evacuativo, lavagem intestinal, chega muito para a gente? Demais, chega direto. Sempre que chega, eles pedem para vocês na hora, certo? Tia, tem um enema, tia, tem um clister, tem uma lavagem, os meninos querem fazer, sempre nós vamos querer, tá bom, meninos? Que a gente precisa também ajudar. Às vezes, a gente já tem feito vários, assim, muitos durante o tempo que a gente passa lá. Mas a gente também tem a nossa parte de ajudar a equipe, tá certo? Então, sempre que vocês nem querem mais, que já sabem. Mas, assim, a gente sempre vai fazer, porque é um trabalho em equipe, e a gente precisa ajudar. Então, o que é mesmo? Uma bandeja, glicerina 12%, a sonda, a xilocaína, par de luvas. Os nossos EPIs, nós já estaremos com eles. Explicar o procedimento ao paciente, mantém a privacidade deles, posição de símis, perna esquerda estendida e a perna direita flexionada. Visualizando, introduz a xilocaína, passa a xilocaína na sonda, introduz lentamente, né, promovendo um conforto ao paciente e vai administrar a solução, sanfonando o enema. Tem mistério? Não tem. Dói, tia? Também não, entendeu?
Então, assim, é um desconforto da privacidade, mas é necessário e eles entendem e permitem que vocês fiquem e que vocês façam, entendeu? Então, assim, era um conteúdo que era simples, mas que vocês fazem demais. Então, é importante a gente falar também, certo? Ficou claro? Reginaldo, nós sempre vamos querer, né? Tudo que aparecer, queremos, é nosso. É nessa linha mesmo. Eu já fiz uma cirurgia. Pois é, exatamente. É isso mesmo, porque senão, como é que aprende, né? Todo mundo tem que passar por isso. Mas não é simples, ficou claro para vocês? Se ficou claro para vocês só falando, imagine quando vocês estiverem lá, que vocês observarem a primeira vez, na segunda eu já deixo vocês fazerem, entendeu? Porque não tem mistério nenhum. Viu? Pronto, gente, era o nosso assunto, tio, que é mesmo enema, essa lavagem, né? É a lavagem intestinal. É a lavagem, a gente chama clister evacuativo, né?